Levante as suas mãos o mais alto que você puder. E eleve o seu coração em gratidão. Aquele que fez você. Aquele que soprou o fôlego de vida sobre você. Aquele que faz nova todas as coisas. Aquele que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Deus que está aqui nesse lugar. O Deus que não dorme, o Deus que não dormita, o Deus que é tudo em todos e Senhor de todas as coisas, o Deus que é exaltado sobre todos. Oh, traga à sua mente, à sua consciência, esse Deus, o Deus a quem você serve. Oh, traga à sua consciência o Deus a quem você está adorando nessa manhã. Traga à sua mente, ao seu coração, que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus mais que suficiente sobre a sua vida. Nessa manhã nós dizemos, seja bem-vindo Espírito Santo. Diga, seja bem-vindo Espírito Santo. Faça sua oração pessoal. Se posicione para esse culto. No nome de Jesus, vamos oferecer ao Senhor nessa manhã um culto completamente racional. Amém? Faça sua oração. Fala com Deus, o que você quer, o que você deseja nessa manhã. Fala com Jesus, fala com o seu paizinho. Oh, Jesus. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Nós queremos te louvar nessa manhã. Bendizer o teu nome, Pai. Oh, Pai, tu que és o Pai das misericórdias. Tu que és, Senhor, o general desse exército. Pai, nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós estamos aqui, Pai. Oh Deus, não estamos aqui em busca de homens. Oh Deus, em busca da voz dos homens, mas em busca da tua voz, Senhor. A tua voz que é como o som de muitas águas. Em busca da tua palavra, Senhor. Oh Deus, que vem sobre as nossas vidas e muda os nossos destinos. Oh Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar e pedir ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações, de forma, Pai, que quando saiamos ali daquela porta não sejamos mais as mesmas pessoas. Oh Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te aplaudimos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aplauda o Senhor bem alto. Aplauda ao Senhor todos os povos. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode sentar no nome de Jesus. Eu queria saudar toda a igreja nessa manhã, com a graça superabundante do nosso Deus e com a paz que excede todo o entendimento. Diga amém. Aleluia. Essa manhã está um pouquinho, não sei se vocês já perceberam, um pouquinho mais rosa, né? Um pouquinho mais florida. Hoje a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E aí eu vou pedir para você, mulher, ficar de pé no seu lugar. Só as mulheres. Amém? E eu vou pedir, né? Na verdade, quem ficou sentado foram os homens, para aplaudir essas mulheres preciosas. As más línguas dizem que somos complexas, né? Mas eu vou dizer o que nós somos sim muito especiais, irmãs. Então dá um abraço agora na irmã que está do seu lado, nessa mulher. Diga, Deus, parabéns para ela. Muito especial, eu amo ser mulher. Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Antes da gente começar a palavra, queria pedir o banner aqui do Aviva Mulheres. Nós estamos, vamos dizer, né, como o tempo passa muito rápido, nós já estamos sim às portas do maior evento, do melhor evento, da melhor conferência de mulheres do Brasil todinho, amém? Conferência Viva Mulheres, dos dias 14 a 16 de maio. Irmãs, nós estamos preparando tudo com tanto carinho. Às vezes, as pessoas não têm noção
do quanto de trabalho que dá para a gente estar realizando uma conferência dessa, mas a gente, sabe, sente no nosso espírito, irmãs, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Quando termina um evento, você não tem noção do tanto de testemunho que a gente ouve lá para frente. Do que Deus pode fazer, e não subestime o que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode destravar o seu destino, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar a história da sua vida. E conosco esse ano, nós temos uma equipe muito especial, né? Muito especialmente sempre a nossa pastora Margarete Rose, que está sempre nos abençoando, tem sempre uma palavra vinda do trono de Deus, amém? Pastora Thalita Pereira, essa mulher de Deus, arretada, nordestina, gente como a gente, muito preciosa. Pastora Flávia Reis, quantos estão com saudades da pastora Flávia, vai estar conosco. Pastora Ludmila Ferber e pastora Alda Célia. Então, faça a sua inscrição. Nós estamos no primeiro lote, tá? R$60 até o finalzinho de março. Depois, nós vamos estar no segundo lote, que será R$70. Inscrições na consolidação com a irmã Célia. A gente também está tendo inscrição esse ano pelo site e também em 2 livrarias. Point Gospel, no Shopping da Ilha, e a outra livraria, a Livraria Ruache. Tá? Então, não tem desculpa para não se inscrever, e tudo quanto é lugar você pode fazer isso. Amém? Irmãs, na verdade, irmãos, né? Hoje, eu estava falando com Deus, na verdade, essa semana, perguntando ao Senhor o que Ele queria falar ao nosso coração nessa manhã. E eu vou falar hoje um tema que eu sei que todo mundo vai se identificar. Não é aquele tema que, eu sim, eu me identifico e o outro não. Porque hoje nós vamos falar sobre tribulação. Alguém passa por tribulação aqui, por dificuldade? Alguém já passou pelo dia mau? Então, eu acredito que eu amo falar sobre esse tema e eu creio que Deus vai falar conosco de maneira muito especial nessa manhã. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Vou pedir permissão para dar uma tossidinha aqui de vez em quando. Eu estou bem fanha, né? Pediatra, misericórdia, fica gripado uma semana sim, uma semana não. Mas eu mesmo assim não quis deixar de vir trazer essa palavra ao seu coração. Eu sei que Deus vai falar de maneira especial. A palavra do Senhor diz assim, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, ó Jesus, conscientes da Tua presença, do Teu senhorio sobre esse lugar. Ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor é um Deus que fala, que ouve, que vê. O Senhor é um Deus presente, o Deus Emanuel, que está conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. E eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, de maneira que não saiamos daqui somente abençoados, mas desafiados a viver uma vida mais perto de Ti, uma vida frutífera, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra encontre terreno, Senhor, propício para receber, Senhor, e mais que isso, propício para trazer crescimento, Pai. Oh Deus, de forma que a gente possa transbordar e alcançar muitas outras pessoas, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Então, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria assim: o que fazer no dia mau? Repete comigo, dia mau. Esse mal, eu estava dando uma olhada no grego, o que ele significa? O mal tem vários significados aqui. Um deles é ruim, um dia ruim, um dia de cegueira, um dia de aborrecimentos, um dia de fadiga e um dia de pressão. Alguém já passou aqui pelo dia mau? É importante a gente falar também que esse dia mau, ele não fala de um dia especificamente, mas um momento ali. Um momento mau, um momento de tempestade, um momento de tribulação, um momento de sofrimento. E uma coisa é certa, acontece para todo mundo. Não é privilégio só de uns. Uma vez eu fui aconselhar uma irmã e a introdução dela foi assim: pastora, olha, eu sei que tu não passa por problema nenhum.
mas eu vou te contar aqui. Aí eu dei vontade de dizer assim, minha irmã, não, inclusive eu já estou no céu. Eu já estou no céu, porque eu não passo por problema nenhum. Mas eu fiquei só, assim, pensando na ingenuidade da pessoa. Achar que pelo fato de você ser um pastor, de você ser um líder, você não passa por situações difíceis. Mas olha só, é para todo mundo. Está aí uma coisa democrática, a tribulação, os problemas, o dia mau. O próprio Jesus não nos enganou, né? O versículo que diz assim, no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. E se fosse pensando assim, que pastor, líder não passa por problema, o que a gente pode falar de Paulo, né? Pensa no homem que sofreu. Né? O apóstolo Paulo diz, olha, já não me basta as preocupações externas, ainda tem as preocupações internas que me assolam. O que falar, gente, de Jesus? A Bíblia diz que Jesus veio aqui na terra e Ele foi tentado em todas as áreas. Em todas as áreas, Jesus foi tentado. Não pense que foi fácil, então, para a gente não vai ser diferente. Então, o primeiro ponto é esse. É para todo mundo. O dia mau acontece e vem para todo mundo. O segundo ponto é que nós devemos nos preparar para esse dia, para esse momento, guardando nosso coração. Vocês veem que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, vocês precisam se revestir dessa armadura para que vocês possam resistir, para que vocês possam aguentar, para que vocês possam suportar o dia mau. Você sabe por que ele fala sobre essa resistência? Porque a tendência de muitos de nós, a tendência da maioria, é, ao invés de se chegar a Deus, ao invés de a gente se voltar a Deus, a gente se afasta. A gente cada vez vai se afastando. Isso acontece por diversos motivos, e um dos motivos é porque, às vezes, a gente comprou um evangelho mentiroso. A gente comprou um evangelho barato. Aquele evangelho que promete, se você se chegar a Deus, se você se converter, você não vai ter mais problema nenhum. Se você tinha problema financeiro, agora você veio para Jesus, acabou, você é rico agora. Se você tinha doença, agora você veio para Jesus, acabou. Não é? E a gente começa a acreditar nisso. E quando a gente vê que as coisas não são bem assim, a gente começa a se afastar. Uma outra coisa que acontece muito, a gente não resiste, a gente não suporta e não aguenta o dia mau, porque a gente não lembra de quem é o nosso Deus. A gente esquece quem é o nosso Deus. Tem um livro muito especial que chama O Conhecimento do Santo. Eu acredito que nós, cristãos, nós precisamos conhecer de fato, de maneira mais aprofundada, os atributos de Deus. Saber quem é o seu Deus. Porque no momento da tribulação você fala assim, ai, Deus não me ama mais. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ai, Deus está ocupado com outro que está com um problema maior. Ai, Deus viajou para longe e não está me ouvindo mais. E a gente começa a pensar que Deus é um Deus que abandona, a gente começa a pensar que Deus é um Deus que vai embora, que por isso que a gente está passando por isso. E uma terceira coisa é porque a gente também não se conhece, a gente não sabe da nossa identidade, a gente esquece que nós somos filhos. E dentre tudo, meus irmãos, tudo que nós somos em Deus, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que nós somos filhos amados. E que Deus não vai chegar, olhar para você e dizer assim, olha, a vida dela está muito tranquilinha, então eu vou mandar a tribulação, porque eu sou um Deus que gosta de fazer essas coisas. Então entenda, às vezes toda essa situação, às vezes ofuscam a nossa visão e a gente não consegue ver Deus sob uma perspectiva de quem Ele realmente é. Isso aconteceu com João Batista. Veja bem, João Batista, ele estava cumprindo o ministério, mas teve um tempo que ele foi preso. Na época que Jesus estava cumprindo ali o seu ministério, João Batista foi preso. E João Batista, em meio ao dia mau, em meio à tribulação, João Batista chega para os discípulos dele e fala assim, meus discípulos, vão lá onde Jesus e vão perguntar lá para ele se era ele mesmo que havia de vir ou se a gente tem que esperar outra pessoa. E às vezes isso acontece, o dia mau, ofusca, e a gente começa a questionar tanta coisa. A gente começa a questionar o nosso chamado,
a gente começa a questionar quem a gente é em Deus. Isso gera uma série de problemas, uma série de situações. E hoje eu escolhi como exemplo, como modelo para a gente, uma mulher. Né? Quantos já ouviram a história de Esté? Então, eu vou fazer um breve resumo da história de Esté, porque Esté, ela passou por um momento difícil, né? Ela passou pelo dia mau. Então, eu quero usá-la como modelo, de forma que a gente possa discorrer a história dela e ser abençoado com essa nossa irmã. Então, só fazendo um resumo, porque no livro de Esté, cada capítulo fala uma coisinha, se eu ficasse lendo ia ficar um pouquinho comprido. Então, resumindo, né? Esté, ela foi levantada rainha da Pérsia, do lugar da rainha Esté, da rainha Vasti. E, na época do reinado do rei Assuero, existia um homem que era o primeiro-ministro do rei Assuero. O nome dele era Amã. E Amã era um homem soberbo, era um homem altivo. E onde Amã chegava, ele decretava que as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Só que existia um homem que não fazia isso. Né? O nome dele era Mardoqueu, em algumas versões Mordecai. E esse homem não se prostrava diante de Amã. Por quê? Porque aquele homem, ele servia ao Deus de Israel. Esté era judia, Mardoqueu era judeu. Só sei que Amã ficou tão chateado com isso, ele achou isso de um desrespeito tão grande, que ele decretou e convenceu o rei Assuero que ele não iria prejudicar somente o Mardoqueu, mas que ele ia estender esse castigo a todo o povo a quem ele servia, a quem ele pertencia. E aí ele decretou que os judeus deveriam ser mortos numa determinada data. Agora imagina, Esté estava lá no palácio, judia, a Bíblia diz que ela não tinha falado nada para ninguém, e ela estava lá, de boas, como a gente diz, tudo bem bom. Acho que ela nunca esperava que isso fosse acontecer, ela estando ali. Né? Eu não sei você, mas às vezes a gente parece que não entende o amor de Deus para a gente quando a gente está vivendo uma coisa muito boa, né? A gente fala assim, gente, eu acho que vai acontecer uma coisa ruim. Eu tenho certeza, gente, está tudo muito bom. Eu lembro que quando eu estava noiva, Rodrigo ia viajar, o pastor Rodrigo ia viajar, ia fazer uma viagem comprida. Gente, eu não conseguia parar de pensar que ia acontecer alguma coisa com ele. Eu não conseguia parar de pensar, meu Deus do céu, esse avião vai cair, porque eu estou muito feliz, não é possível. E depois eu fui ver um estudo, né? Eu fui olhar uma revista de noiva, e eu vi que 90% das noivas, elas pensam isso, que o marido vai morrer antes de casar. Porque a gente é assim. Mas com Esté, foi mais ou menos dessa forma. Esté estava lá vivendo o dia bom, mas o dia mau chegou ali. Uma decisão muito importante ela precisava tomar. Abra lá Esté, o capítulo 4. No versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, vai e ajunta todos os judeus. Desculpa, no 15, vamos ler do 15. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E o quê? E perecendo, perecerei. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resistir no dia mau. Veja bem, fala comigo. Primeira coisa. Bora, irmão, acorda. Primeira coisa. Se voltar a Deus. Nós precisamos nos voltar a Deus. Você sabe? Às vezes quando a gente passa por um momento difícil, né, tem gente que toma das mais variadas. Tem gente que tem os mais variados comportamentos. Então, tem aquele que vai para o Facebook. Aconteceu uma coisa ruim, ele vai correndo para o Facebook. Eu não sei, é a maneira que tem de extravasar. Então, fala tudo o que está acontecendo. Aconteceu isso comigo e tal, como se estivesse falando ali com um amigo íntimo. E fala. Tem gente que corre para a vizinha e começa a abrir o seu coração. Olha, aconteceu isso.
E às vezes nem atenta, queridos, que a vida da vizinha está mais bagunçada do que a sua vida. Você olha para a vida da vizinha e você não vê fruto. Mas você começa a falar, porque você quer, de alguma maneira, ter alguma resposta de alguém. Aqueles que correm para o seu líder de célula, para o seu pastor, eles correm e ligam. Já recebi diversas ligações. Pastora, eu preciso falar contigo agora. Se eu não falar contigo agora, eu vou me matar. Se eu não falar contigo agora, eu vou me separar. E eu lembro que quando eu comecei a fazer medicina, eu fiquei muito em conflito, porque eu queria muito servir essas irmãs, eu queria muito estar aconselhando elas, na verdade, assim, em tempo hábil, né, em tempo oportuno, vamos dizer assim. Gente, mas eu tinha prova para estudar, eu tinha muita coisa para fazer, e eu fiquei em conflito. Meu Deus, são 2 sacerdócios, são 2 coisas muito importantes, eu não posso pender para um lado. E aí, às vezes, irmãos, eu, na hora do almoço, vou almoçar no shopping, bora, irmã, comigo, e comendo, boca cheia, e falando, irmão, Deus te abençoe, vamos orar, o marido, aquele jeito. E, às vezes, no supermercado, eu sempre estava com alguém, bora no supermercado, aí o creme de leite e tal, e aconselhando, irmão, a hora. E a consulta, vamos esperar, que eu vou ficar na recepção esperando a consulta, vamos embora. E eu acredito que, não é por mal, mas a gente acaba criando nas pessoas uma dependência que não é boa. Uma dependência a nós. E depois que Deus falou isso ao meu coração, eu disse, não vou fazer mais assim. Quando alguém vai, pastora, tem que... Eu digo, irmã, vá orar. Você já falou com Deus? Você já falou com Deus? Você já começou a orar? Você já começou a jejuar? Não é urgente falar comigo. Eu não sei se já aconteceu com pastores, mas eu tenho certeza que já aconteceu. Da pessoa dizer assim, pastor, eu disse assim, Senhor, o que a pastora falar, o que o pastor falar, é o que Deus quer me falar. Gente, que responsabilidade. Tudo bem, isso não é de todo ruim, mas às vezes são ruídos na nossa comunicação com Deus. São ruídos. E às vezes o que Deus falaria no íntimo do seu coração, que é a direção certa para você, às vezes você vai seguir outra direção que nem era. Amém? Você entende? Então, as primeiras coisas, primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Deus não pode e nunca deve ser o nosso último recurso. Deus está completamente disponível. Você pode acordar de madrugada, não vai ter fila, e nem outro horário, nem de madrugada você tem que esperar, não. Ele faz um convite carinhoso para nós. Ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, o dia mal cansa, tribulação cansa, e sobrecarregados, o dia mal nos sobrecarrega, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aplauda ao Senhor, aleluia, Ele está te convidando. Ele está te convidando. Tem vários convites na palavra. Ele fala assim, olha, vem aqui e lança diante de mim a sua ansiedade. Imagina. Tem um livro do Augusto Cury que diz assim, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele é o maior psicólogo. Ele está falando assim, vem para mim, como se você sentasse no seu divanzinho e fala assim, e lança sobre mim as suas ansiedades. Começa a falar da sua ansiedade, porque eu tenho que cuidar de você. Um tempo atrás, eu decidi ir no psicólogo, fui influenciada por uma amiga muito preciosa, muito especial. E eu estava numa vida muito corrida e eu falei, eu preciso. Né? Eu acredito que todo mundo deveria fazer isso também, ter um psicólogo, um terapeuta. Eu fui só em 2 sessões por conta de incompatibilidade de agenda. Mas as primeiras sessões, geralmente os psicólogos, não sei se tem psicólogo aqui, às vezes eles deixam a gente falar, né? E deixa a gente falar, porque eles dizem que você, se ouvindo, você se conhece melhor, porque às vezes a gente não se conhece. E eu lembro que eu ia falar com o psicólogo, e aí eu ficava meio que usando meias palavras, né? Eu ficava assim, eu não vou falar isso, o que ele vai pensar de mim? Então, eu estava meio que ali, não estava falando tudo. Mas, gente,
Uma coisa é certa, com Deus você não precisa usar meias palavras. Com Deus você não precisa pisar em ovos. Com Deus você não precisa ficar pensando o que Ele vai pensar de mim, porque Ele te conhece. Ele te conhece. A Bíblia diz que Ele não só conhece o seu coração, mas as intenções do seu coração. A Bíblia diz que Ele tem o teu nome escrito nas palmas das mãos dEle. Oh, gente, Ele nos conhece por inteiro. A palavra nem saiu da nossa boca e Ele já sabe que a gente vai falar. Oh, irmãos, nosso Deus está fazendo esse convite para nós. Em Isaías 1,18, Deus fala ao povo de Israel: vinde e arrazoemos. Ele está dizendo assim: vem e coloca as tuas razões. Então você pode falar a sua razão. Deus, olha, eu estou chateado. Deus, eu não concordo com isso. Me fala. E não se engane. Uma hora você vai ter essa resposta. Uma hora você vai entender. Mas Ele está lá o tempo inteiro te fazendo o convite: vem, eu quero que você deite, estou te chamando para deitar em verdes pastos, eu quero te guiar para as águas tranquilas, assim que fala no Salmo 23. Então nós precisamos fazer como Esté, buscar a Deus em primeiro lugar, usar de armas espirituais. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, a gente fala de arma o tempo inteiro, revestir a armadura de Deus. A gente fala sobre lutar com armas espirituais. Então, o que a gente pode concluir, meu irmão? A gente está numa guerra. É uma guerra, sim, da nossa carne contra o nosso espírito. O nosso espírito quer orar. O nosso espírito quer jejuar. Quer fazer o que Esté fez. Mas a nossa carne não, a nossa carne, ela quer fazer isso que a gente falou no começo, ela quer resolver. Ela quer resolver pela força do próprio braço. A nossa carne, ela não quer nada de oração, jejum. Ela não quer ser mortificada. A nossa carne nos leva, isso aí vai depender de quem você está alimentando, se sua carne ou seu espírito. Ela vai te levar para a murmuração, para duvidar do amor de Deus, tal qual o povo de Israel. O povo de Israel estava completamente insensível a entender o que Deus estava querendo ensinar a eles. Estava completamente cego, surdo, e não estava sendo sensível ao que Ele, o Senhor, estava querendo ensinar. E aí eu quero entrar no segundo ponto, que é o seguinte: no dia mau, pergunte ao professor qual é a lição que ele quer te ensinar. Quem é o nosso professor, o nosso mestre? Jesus. Ele quer nos ensinar. Abra comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, fala comigo, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O povo de Israel era para passar quantos dias no deserto? 11 dias. E eles passaram 40 anos. E eu acredito muito especialmente porque eles não estavam entendendo aquilo que Deus queria ensinar para eles. O pastor Marcelo diz que a história da Bíblia aqui, as histórias elas são as mesmas, né? Só os personagens que vão mudando. E eu que não sou boba nem nada, quando eu estou passando por uma tribulação um pouquinho mais demorada, eu digo logo assim: Senhor, diz logo o que o Senhor quer me ensinar. Eu não quero passar 40 anos nesse deserto, não. Diz logo aí que eu quero ser uma boa aluna. Eu quero aprender logo o que o Senhor está querendo me ensinar com isso, porque está se estendendo. E nós precisamos estar sensíveis. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que Deus queria ensinar ali para Esté? Deus queria ensinar para Esté confiar em Deus. Para Esté não esquecer do seu povo, porque ela estava ali no palácio. Deus faz isso e às vezes Ele traz o dia mau para ser um instrumento, uma ferramenta para isso. Alguém já disse que o sofrimento é o volume de Deus.
E é assim, meus irmãos, que Deus estica a gente. É assim que Deus faz a gente crescer. Quantos têm filhos? De 10 anos para baixo. Essa é a geração, nem sei mais a letra, X, Z, Y. Mas é uma geração que eu vou contar. É uma geração que ela tem baixa tolerância à frustração. Muito especialmente porque, às vezes, os pais saem muito, trabalham muito fora e querem compensar de alguma forma. Então, é uma geração que, às vezes, nem ouve não. Eu quero presente, chora, ele dá uma choradinha, está aqui, meu filho. Às vezes, gasta o dinheiro que não pode. E, às vezes, minha filha está lá, a gente está no shopping, e, às vezes, eu estou com dinheiro para comprar. Está tudo certinho, eu poderia muito bem comprar, mas, às vezes, eu tenho prazer de dizer assim, não, você não vai, eu não vou te dar isso aqui. Porque, gente, o mundo é mau, né? Está aí fora. Você acha que na hora que ela der uma choradinha, quando ela estiver trabalhando, eu quero, está aqui, você vai ter? Então, é a maneira da gente experimentar o coração deles. É a maneira da gente fazer com que eles tenham uma tolerância mais aumentada para a frustração, que eles cresçam. É a maneira que a gente tem de prepará-los para a realidade. Eu vou te dizer uma coisa, nem sempre é o que a gente quer fazer. Mas a gente tem que focar naquilo que eles precisam. E é assim que Deus faz com a gente. O sofrimento, a pressão, ela nos ensinam. Eles nos ensinam. Eles fazem com que a gente seja experimentado. E Deus não faz isso, como eu falei, porque Ele é mau, porque Ele tem um propósito. Lá no livro de Deuteronômio, ainda, no versículo 3, diz assim, você não precisa, já está aberto aí, vamos ler junto. E te humilhou, e te deixou fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, Deus tem um propósito nesse sofrimento. Ele diz assim, eu te deixei ter fome. Para quê? Para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende tudo. E a gente até, inclusive, começa a ressignificar a nossa dor. As coisas que a gente passou no passado, que a gente sofreu no passado, a gente começa a pensar assim, nossa, eu acho que isso contribuiu muito para a pessoa que eu sou hoje. E as coisas que você passa hoje, quando você entende, abre a sua mente para isso, você começa a pensar assim, Deus está permitindo eu passar isso, mas Ele tem alguma coisa lá na frente comigo. E as coisas começam a ser ressignificadas. E as coisas começam a mudar. A gente não tem que andar como derrotado. Olha, tem gente que... Eu estou quase 20 anos na igreja, até perdi as contas. Mas tem gente que a gente fala assim, irmã, como é que está? Estou na luta, pastora. É uma luta que não acaba. Mas não é aquela coisa... A gente viu que a gente está numa guerra, mas não é aquela coisa de derrotado. Estou numa luta, pastora. Irmão, vamos fazer um teste. Você que é essa pessoa que gosta de falar isso. Você vai dizer agora diferente. Você vai dizer assim, minha irmã, olha, pastora, tá escuro, mas está amanhecendo, porque tem que amanhecer. Porque a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser o dia perfeito. Pode não estar claro, mas um dia vai ser um dia perfeito. Então, vamos parar de dizer, ai, com aquela cara de derrotado. Irmãos, eu acho que uma pessoa dessa, ela não leu o final do livro. Eu acho que uma pessoa dessa, que tem a cara de derrotado, ela precisa entender. Por isso que dizem que os extremistas, os muçulmanos, eles pregam uma mentira como se fosse verdade. E a gente que tem a verdade, às vezes prega essa verdade como se fosse uma mentira. Porque a gente, às vezes, não tem a convicção. A gente começa a ler a Bíblia, a gente dá lição de célula, a gente prega, mas na hora da nossa vida a gente não consegue aplicar. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos mudar isso, porque há esse caminho. Sim, isso é fato. Esse processo nem sempre essa jornada não é linda. Às vezes é um processo de dor mesmo, de renúncia, de cruz. Eu quero lembrar para você a segunda parte da promessa, quando Jesus fala assim, no mundo tereis tribulações. Depois ele fala assim, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando ele fala assim,
No mundo você vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando a gente no mesmo time. No mesmo time. Nós somos do mesmo time. Você vai ter tribulação, mas se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Em Hebreus 4,15. Abra comigo em Hebreus 4,15. Esse é um dos meus versículos preferidos. E diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Jesus veio aqui, e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em todas as áreas. Então, se tem alguém que entende a gente, é Ele. Então, ele fala assim, olha, a gente não tem um sumo sacerdote que está longe, distante, que ele não sabe o que você está passando, ele não sabe o que você está sentindo. Ele diz assim, a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele é um Deus presente, é um Deus que vai entender. Então, quando você estiver chorando e ali ajoelhada pedindo pela salvação do seu marido, eu quero te dizer que Deus entende a sua dor. Quando você está lá pedindo, Senhor, oh Deus, traz os meus filhos, Senhor, para o teu caminho. Ele está lá te ouvindo. Não se engane, Ele é um Deus de perto. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emanuel. E a Bíblia fala também que Jesus, Ele suportou tudo o que Ele suportou por conta de uma coisa. E isso era a alegria proposta. A alegria destinada. Está lá em Hebreus. Você não precisa abrir. Mas a Bíblia diz assim... Hebreus 12, 2, assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta, pela alegria que estava destinada, pela alegria que estava lá na frente, que ela não era real no momento, mas ela ia acontecer. Isso que fez Jesus suportar o que Ele suportou. E nós também, irmãos. A gente tem uma alegria que está lá na frente, pode não ser real, porque Jesus vem e corrige. A Bíblia diz que, sabe, o dia da correção é um dia que a gente fica triste. Mas a gente tem que pensar na alegria proposta. Você sabe qual era a alegria proposta de Jesus? Era a gente aqui, ó, orando, adorando. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Era a gente. Mas você também tem uma alegria proposta. Você vai experimentar de uma terra que mana leite e mel. Você vai experimentar das promessas de Deus, porque Ele não é homem para que minta. Então, a alegria lá na frente tem que sustentar quem você é hoje. Deus de promessas está aqui nessa manhã. Amém? Para finalizar, não fuja da tribulação e deixe a perseverança ter ação completa. Abra comigo no livro de Tiago. Está ali depois de Hebreus um pouquinho. A partir do versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Fala comigo. Ação completa. Amém? A gente não pode ser, nós cristãos, nós não podemos ser covardes. A gente não pode caminhar por circunstâncias. A Bíblia diz, em Hebreus 10, 38, que se nós retrocedermos, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Mas às vezes a gente desiste.
E você pode dizer assim, mas pastor, eu não desisti, eu nem me matei, eu estou aqui. Eu estou sobrevivendo. Mas, às vezes, essa desistência fala de você não sonhar mais. Você ter entrado no modo sobrevivência. Você está só sobrevivendo. E você não deixa a perseverança ter ação completa, porque você desiste. E desiste rápido. E desiste com facilidade. E quem desiste não vê a promessa se cumprir. Então, a gente costuma ser assim. Se o chefe apertar ali um pouquinho, a gente já foge. A gente fala assim, não, esse chefe é muito ruim. Eu acho que não é esse lugar que é para eu ficar, não. A gente vai e muda de trabalho. Se a gente tem um desentendimento com o irmão da igreja, eu vou dizer, isso aí pode acontecer, pode ou não pode? Nós estamos numa comunidade de pessoas, né? Pode acontecer, mas, irmão, vai lá e reata. Não precisa falar assim, vou sair da rede, depois de 2015, 2016, 2017, não deu certo, vou para outra igreja. Desiste ali, não deixa a perseverança ter ação completa. Casa. Está ali nos primeiros anos de alinhamento. Algum recém-casado aqui, 2 anos, não, né? Mas é a época mais difícil, gente. É difícil você ser recém-casado. Porque quando você namora, você está fazendo ali a propaganda, né? Você está ali sempre cheiroso, arrumado, tá sempre de bom humor, sabe? Você está ali fazendo propaganda porque você quer casar. Mas aí, quando você está no mesmo teto, as coisas começam a mudar, porque ali você não tem jeito, né? Uma hora você vai revelar quem você é, uma hora você vai estar chateado, uma hora vai acontecer alguma coisa. E esses primeiros anos são mais difíceis mesmo, porque a gente passa por lisura, aí não bastasse, lá vem os meninos tudo, aí começa, gente, não é fácil mesmo, né? E aí é nesse momento que muita gente desiste, que muita gente não deixa a perseverança ter ação completa. Eu vou largar mesmo esse homem e vai-se embora. Isso é tão triste. Eu posso dizer hoje que porque eu perseverei com meu esposo, nós estamos vivendo a melhor época das nossas vidas. Melhor época. Nós estamos tão juntos, tão chegados. Sabe? Porque a gente passou por um momento de tribulação, a gente passou por um momento mais difícil, e isso vai, gente, isso cria um laço, um vínculo. Porque você fala assim, poxa, tu estava comigo num dos dias piores, mas tu decidiu ficar. Que a gente compra o pacote completo, né? Com as qualidades e com os defeitos. E aí tem gente que não experimenta isso. Tem gente que não deixa, sabe, a perseverança ter ação completa. Porque não é fiel ao processo. E quem não é fiel ao processo não vai alcançar a promessa. Você sabe que o povo de Israel, muita gente não entrou. A grande maioria não entrou na terra da promessa. E aí ele fala um pouquinho mais lá na frente, no versículo 4. Tenha, porém, a perseverança, sua ação completa. E aí ele fala o porquê. Ele fala assim, para que sejais perfeitos. E esses perfeitos aqui, fala de teleios no grego, que quer dizer maduros. Ele está querendo dizer, se você começar a deixar ter essa perseverança ser trabalhada dentro de você, você vai se transformar, você vai ser um cristão maduro, uma pessoa madura, que não vai se abalar com qualquer coisa, que ninguém pode falar de você, e você é cheio de mimimi, porque falaram, e você não tem um couro grosso. Qualquer coisinha vai e te abala. Mas Deus quer levantar cristãos, uma igreja de crentes maduros, que deixa a perseverança ter ação completa, que não desiste fácil. Você sabe, Estela estava completamente comprometida com o processo. A gente leu, ela disse assim, gente, olha, eu vou lá tentar, eu vou entrar lá no palácio, e o seguinte, perecerei. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Foi ou não foi? E nós precisamos também fazer isso. A gente tem que ter uma postura ativa. A gente não tem que deixar a vida levar a gente, como diz o cantor.
Não é assim. A gente tem que ser protagonista da nossa própria história. A gente tem que ter uma postura ativa e não deixar as coisas desandarem. E dizer assim, eu vou aqui, está difícil esse curso, mas eu vou terminar esse curso. Está difícil meu casamento, mas eu vou até o final. Está difícil esse trabalho, mas eu vou ficar aqui, porque ali é o lugar em que você vai crescer. É um lugar que você vai ser esticado. É um lugar em que você vai amadurecer. Amém? E é isso que Deus quer sobre as nossas vidas. Crentes maduros e cheios do Espírito Santo. Amém? Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo que nada é para sempre, né? Nada. O dia mau, ele vai passar. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o dia mau, ele acaba um dia. E é aquela coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a alegria proposta, ela vem para amanhã. Ela vem sobre as nossas vidas. Pode chorar, minha irmã. Pode ir para o seu quarto, vai para o lugar certo. Vai lá e fala para Deus. Deus, tem misericórdia da tua serva, Senhor. Oh Deus, eu abro meu coração para ti. Grite. Como o cego Bartimeu, eu digo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E rasgue o seu coração mesmo. Faça tudo, mas resista a esse dia mau. E se tem uma coisa, meus irmãos, que a gente tem que zelar, que a gente não pode deixar, sabe, em segundo plano, a gente não pode deixar de zelar pela nossa vida com Deus, porque é o que há de mais importante. A gente não pode remeter a segundo plano. A gente precisa mesmo ir para esse lugar, mesmo sem vontade. Não deixa ficar na reserva. Não deixa ficar na reserva. Sabe? Não deixa você morrer. Para que você depois, assim, não deu, porque às vezes não tem nem o que remendar. Deixa eu só contar uma história que eu lembrei agora. Uma vez eu deixei o meu carro no hospital que eu trabalhava para um flanelinha cuidar. E, gente, você não sabe o que ele fez com o meu carro. Ele saiu no meu carro, porque eu deixei a chave, todos os residentes deixavam, porque a gente chegava às vezes atrasado, tinha muito carro. E quando eu cheguei, lá vem ele com o meu carro. Eu olhei para a cara dele e falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Não, doutora, fui ali rapidinho, porque estava com fome, não sei o quê. Aí eu digo, não, e eu tinha que sair, eu tinha meia hora para comer, eu não consegui nem brigar com ele, mas o pior de tudo não foi isso, gente. Quando eu cheguei, o meu carro estava na reserva da reserva. Você sabe o que é? O alcance estava no 0. Eu não sabia o que eu fazia, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, eu não sei como é que eu vou fazer. E eu tendo meia hora para almoçar. E aí, gente, eu fui, segura na mão de Deus e vai. E fui para o posto com 0 de alcance. E o posto nada de chegar, parecia assim que tinha uns 20 quilômetros para chegar no posto. Mas é que eu descobri naquele dia que eu posso, depois do 0, eu posso ainda andar um caminho ainda, né? E meu marido disse que isso aí para mim foi a pior coisa. Porque ele disse que eu gosto de andar na reserva, né? E ele, quando ele fala, olha, Carla, já está 20 quilômetros. Mas depois de 0 ele ainda anda muito. Mas nossa vida com Deus não deve ser assim, não. A gente tem que se abastecer. A gente tem que investir. Porque é o que há de mais importante na nossa vida. A gente tem que ser cheio. Dia após dia, o maná, ele é diário. Ele precisa ser diário, todo dia. Se a vida está corrida, vai no carro. Mas, sabe, liga o seu som, fale com Deus. Coloque diante dele as suas ansiedades, o seu coração. Mas não perca essa conexão. Amém? Se comprometa com o propósito. E a promessa vai estar a seu alcance. Aleluia. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Levante as suas mãos. E mais uma vez, faça a sua oração pessoal. Deus tem uma unção especial sobre as mulheres nessa manhã. Ô, minha irmã, deixa Deus ser o seu Deus de perto. Quantas vezes eu cheguei no meu quarto, arrasada, achando que eu não fosse conseguir.
E eu saí do lugar secreto, outra pessoa. O problema estava lá do mesmo jeito, mas eu saí, sabe, completamente fortalecida em Deus. Que bom que a gente tem um Deus assim. Um Deus que nos ouve, que nos ama, que nos compreende como ninguém, que não vira as costas para nós. Se você está vivendo o dia mal, se revista da armadura de Deus. Se revista dessa armadura. E peça ao Espírito Santo para falar com você, para te dar a direção certa. E não deixe que ruídos atrapalhem essa comunicação. Ele está lá te convidando. Vem, 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 vem. Você mesmo que está cansado, você mesmo que está sobrecarregado, é você que eu vou trazer descanso para a sua alma. Aleluia. Você que está vivendo o dia mal, levante suas mãos e comece a falar com Jesus. Senhor, coloque diante dele as suas ansiedades. Comece a fazer um exercício para o que você vai fazer na sua casa a partir de hoje. Para que você vai começar a experimentar um novo nível de relacionamento. A Bíblia diz que quando você se achega a Deus, Ele vem e se achega a você. Então dê esse primeiro passo se você está distante. E aí você vai sentir Ele pertinho, pertinho, pertinho. E aí vai ficar mais fácil ouvir a voz dEle. E vai ficar mais fácil ser sensível à sua voz. Amém. Oh Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Oh Deus, sabemos e reconhecemos que sem Ti nada somos, Pai. Que sem Ti nada temos, Pai. Que tudo vem de Ti nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui colocando diante do Senhor. Às vezes a gente fraqueja no momento da dor. A gente não entende muitas vezes, Senhor, o que é esse dia mal. E a gente às vezes não resiste, Pai. A gente murmura, a gente reclama, a gente se afasta de Ti. Oh Deus, quando a gente vê, nós estamos tão distantes, que é tão difícil voltar e fazer esse caminho de volta, Senhor. Mas o Senhor nos atrai com cordas de amor. E obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa ir tão longe. Hoje, nessa manhã, o Senhor está nos trazendo para perto. Oh Deus, nós reconhecemos, Pai, que às vezes somos imaturos, tão imaturos, Pai. E nós não Te conhecemos, e nós não sabemos a nossa identidade, Pai, que somos filhos amados. A gente esquece, a gente tem uma amnésia. Mas nós precisamos, Senhor, pedimos ao Senhor, refresca a nossa memória. Nessa manhã, refresca a nossa memória. Oh Deus, diz pra gente, oh Pai, que o Senhor tem sobre nós pensamentos de paz e não de mal. Que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Oh Deus, nós precisamos desesperadamente da Tua presença. Nós precisamos desesperadamente Te conhecer e conhecer quem o Senhor é e o que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Pai, nós somos Teus, completamente Teus, e nós estamos fechados contigo até o fim das nossas vidas. Oh Deus, e não tem dia mau. Oh Deus, e não tem o dia da tribulação que vai nos fazer desistir, pular do barco, porque nós vamos contigo até o final. Oh Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, cuida das nossas casas, cuida das nossas famílias. Oh Deus, cuida, Senhor, dos nossos cônjuges. Oh Deus, cuida dos nossos filhos. Oh Espírito Santo, sopra sobre nós um novo fôlego de vida nessa manhã. Traz sobre nós a revelação de quem o Senhor é. Oh, traz a revelação do Teu cuidado, Senhor. Oh, do quão pertinho o Senhor está sobre as nossas vidas. Oh Jesus, nós nos comprometemos com o processo e nós dizemos: faz, Senhor. Faz o que o Senhor quiser, muda o que o Senhor quiser mudar na nossa vida, transforma a nossa mente, traz metanoia sobre a mente das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, oh Deus, e damos ao Senhor honra, glória, louvor, que é devida única e exclusivamente ao Teu santo nome, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Diga amém. E aplauda ao Senhor. Bem forte. Aplauda ao Deus de Israel. Aleluia.
estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando as multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Levante suas mãos, vamos dizer isso. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Cante isso, confiando no seu Deus. Oh, esse é quem tu és. 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 Dê um forte aplauso ao Senhor essa manhã. Vamos ficar de pé. Eu quero, de uma forma muito especial, parabenizar todas as mulheres, né? Agradeço a Deus pela bondade dele, de tudo que Deus criou, o melhor foi as mulheres. O melhor. Esse mundo sem as mulheres seria uma coisa sem graça. Não é verdade? Imagina, só homem, era uma bagunça, era uma confusão, meu Deus do céu. Mas Ele nos ama de tal maneira, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele conhece a nossa natureza. E aí Ele fez esse ser maravilhoso, né? De toda a criação, a coisa mais linda que tem são as mulheres, sabe? E o diabo está tentando mudar isso aí com essas feminazes aí, do sovaco cabeludo, que não banha, que não sei o quê. Deus que me livre, diga cruz credo.
Não entra nessa. É só mulher frustrada, não é verdade? Mal amada. Porque uma mulher normal, sabe, saudável, ela não entra nessas coisas. Ela tem prazer em ser mulher. Diga para sua vizinha: de mulher para mulher, Marisa. Amém? Então Deus abençoe. Olha, eu sou um pastor abençoado, porque aqui tem mais mulher do que homem. Não é verdade? Uma salva de palmas para as mulheres. Deus abençoe. Na minha equipe mesmo aqui, meu Deus, se não fossem as mulheres, essa igreja não seria isso aqui. Começando pela mais linda do meu universo. Eu teria desistido, eu quis desistir de ser crente várias vezes. Você sabe que eu não desisti de ser crente? Por causa do Espírito Santo e dessa mulher aí. Porque ela vinha: ô meu filho, bora para a igreja. Tu vai mesmo para me acompanhar, que eu estou querendo ir, eu não quero ir só. E eu ia para acompanhar ela. E hoje estou aqui, sou um pastor apaixonado por Jesus, totalmente comprometido com o Evangelho, por causa dessa mulher sábia, né? Já vamos fazer 29 anos aí de casados. Aproveitando, I love you. Pai, muito obrigado por esse dia tão precioso, essa manhã tão especial. Oramos pelas mulheres. Ó Deus, sabemos dos desafios de cumprirem essa missão que o Senhor deu a elas, Pai, de serem esposas, de serem mães, de serem avós, de serem, ó Deus, ativas também no mercado de trabalho, em tantas profissões. Mas o Senhor dá força, cinge de força, dá graça e sabedoria para que elas cumpram de forma cabal cada propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Abençoa nesse dia, renova, levanta as mulheres desse ministério como mulheres virtuosas, mulheres sábias. A Bíblia diz: mulher virtuosa quem achará, o seu valor excede o de finas joias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Pai, pela generosidade desta igreja, a fidelidade dos teus filhos e filhas. Abençoa cada dizimista e ofertante nesta casa. Santifica a renda dos teus filhos e filhas, fortalece-os em maior graça, para que prosperem na prosperidade do teu povo, o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a tua igreja nesta manhã, profetizo uma semana cheia da tua graça e plena da tua paz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e os amados digam amém. Se você está próximo de uma mulher, parabenize, amém? E abençoe.